Você já parou para pensar que a sua dor pode te dizer algo? Olá, abençoados, tudo bem? Eu sou Priscila FS Holística e hoje eu vou começar uma série de vídeos, tá bom? Uma playlist nova falando sobre causas emocionais das doenças, tá bom? Que a sua dor, ela pode te dizer algo, você sabia? O corpo físico, ele é um reflexo do corpo emocional. Então, 70% das doenças geralmente tem um fundo emocional, tá? Foi algo que a gente viveu, algo que a gente está vivendo, mas não pensa que, eu não posso mais sentir nada para não ter doença nenhuma. Até isso também pode te levar a ter algum tipo de doença. Represar sentimentos também, tá bom? Às vezes, o seu corpo ele tá pedindo apenas um descanso. Sabe aquelas pessoas que estão sempre fazendo uma coisa, outra, que só para quando tá doente? Então, às vezes o seu corpo ele pede uma parada. Mas antes, quando você começa a sentir uma coisa ou outra, já é bom você procurar um médico, tá bom? Procura um médico, medicina tradicional. E depois que você verificar como que anda a sua saúde, aí você pode complementar com a medicina integrativa, tá? Porque aí a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente vai tentar descobrir a causa dessa dor. As doenças, elas são manifestações do nosso inconsciente. Tá? Então, pode ser... E ele precisa sinalizar questões internas não resolvidas. Então, o que ele faz? Ele procura nos mostrar de uma forma que a gente entenda, tá? Às vezes é uma dor de cabeça persistente, às vezes é um tipo de alergia. São vários e vários tipos de doenças, de dores que podem vir de um fundo emocional, de algo que tá lá no nosso inconsciente e ele tá querendo sair, tá querendo se manifestar no nosso corpo físico. Ou seja, já está se manifestando no nosso corpo físico. As emoções em desequilíbrio, tanto em excesso quanto em falta, padrões de comportamento limitantes são algumas das coisas que levam ao nosso desequilíbrio emocional e desencadeiam doenças. Tá, Pri, mas como assim? Tentar explicar da forma simples que eu procuro sempre falar para vocês. Quando você sente uma emoção, primeiro você experimenta aquela emoção. Isso eu tô falando em, milésimos de segundos, tá bom? Então, assim, primeiro você experimenta aquela emoção. Desse experimentar a emoção, o seu organismo ele já reage. Ou seja, liberando hormônios, que hoje em dia a gente encontra, assim, falando citocina, dopamina, adrenalina, esses hormônios, tá? Então, ele faz essa liberação frente a essa emoção que você tá sentindo. E essa emoção, ela gera, depois dessa liberação, ela gera um comportamento. Sabe aquela história do lutar ou fugir? Que é quando a gente tem uma descarga muito forte de adrenalina e tal, que acontece muitas vezes com pessoas que têm síndrome do pânico ou numa crise de ansiedade. O seu corpo, frente àquilo que está acontecendo, ele libera uma série de hormônios, uma série de substâncias no seu organismo e por isso você tem aquela reação que tem.
a taquicardia, a falta de ar, tá bom? Então, para simplificar é isso. Então, assim, você sente algo, seu corpo responde a algo lá dentro no seu organismo e você responde a essa emoção, tá bom? Só que isso é milésimo de segundo. Não tem um tempo exato para acontecer. Você ficar frente a essa emoção que gera a liberação, que depois gera o seu comportamento. E outra coisa também que é bom deixar claro, que às vezes, quando você sente alguma emoção, aquela emoção, ela, com a liberação das substâncias no seu corpo, o seu corpo faz o quê? Ele reage como reagiu de uma outra vez que você teve. Por exemplo, se você está numa situação de luta ou fuga, naquele momento, o seu corpo, as suas células, elas têm memória. Então, elas vão se lembrar do que foi feito naquela outra vez que você teve uma emoção parecida com aquilo. E às vezes são intensidades diferentes, mas as suas células não conseguem diferenciar. O seu inconsciente, ele não consegue diferenciar, tá bom? Já tô entrando em outro assunto. Mas, enfim, o corpo, ele responde como pensamos e sentimos, entendeu? Essa é uma ligação, aquela conexão mental-emocional. Muitas pessoas, elas têm mania de falar muito, ai, não seja emotivo, sei lá, sabe? Falando pra você barrar aquele seu emocional. E não é muito legal, não é muito bom, porque isso pode te desencadear outros tipos de doença, tá? O que a gente tem que fazer nessas situações? Primeiro, a gente tem que entender a emoção, o porquê estou me sentindo assim, tá? Então, por exemplo, como eu dei um exemplo na minha rede social, se você tem muita dor de cabeça recorrente, então você tem que pensar o que aconteceu antes de eu ter aquela dor de cabeça. Pode ter sido a sua pressão que subiu. Você passou por uma situação de estresse muito grande e sua pressão subiu. Então, depois eu vou falar mais aprofundado nos outros vídeos sobre cada sistema, cada doença, tá bom? Mas assim, vamos no básico do básico, que esse é o primeiro vídeo, a gente tá começando. Então, você vê a sua pressão subiu, ou seja, acabou desencadeando uma dor de cabeça. A dor de cabeça de pressão alta é diferente da dor de cabeça de quem tem problema de miopia. A miopia, ela vem de uma outra causa emocional, de um outro conflito emocional ou um conflito com o ambiente também. E assim, quando a gente passa a compreender a causa daquela dor, como eu tava falando, da dor de cabeça. Toda vez que eu tenho uma situação de estresse, eu tenho dor de cabeça. Ok, então o estresse que desencadeia a dor de cabeça. Já passei no meu médico, já vi que eu tenho pressão alta. Ok, então vamos ver sobre essa pressão alta. Qual a situação que desencadeou essa sua pressão alta e como você pode manter o
o tratamento que seu médico te recomendou junto com a terapia integrativa. Seja com um chá que vai te acalmar mais, seja com uma técnica de uma das ferramentas de atenção plena para você se manter no lugar que você está, não ficar muito preocupada com o que foi, com o que foi, com o que será, tá? Então, assim, voltando à dor de cabeça, né? A dor de cabeça, ela é ligada a um conflito de cobrança. Ela também é ligada a um sentimento de desvalorização ou até uma congestão mental. Tá, primeiro, como assim? Então, vamos lá. Você já verificou o que acontece antes de você sentir essa dor, tá? Que é geralmente um primeiro passo. Tá, beleza. Toda vez que eu sinto dor de cabeça, eu passei por um momento de estresse. Tá, por quê? O que teve nesse momento de estresse que você passou? Tá, o cliente chegou e jogou, como eu trabalho muito com pessoas do comércio e tal, eu gosto muito de levar para essa parte. O cliente pegou e eu já tava ali, já tava naquele momento do sem troco, tava finalizando de entregar o troco para um cliente, o outro veio, já jogou as coisas no meu balcão, isso já me deixou estressada. Aí, então você viu que era um conflito de cobrança sua, né? Porque você estava se cobrando, caramba, eu tinha que ter troco para esse cliente aqui, e aí eu já podia chamar o outro, mas aquela coisa do perfeccionismo, sabe? O conflito de cobrança, ele é muito do perfeccionismo, tanto do nosso perfeccionismo mesmo, nosso, quanto perfeccionismo que a gente coloca nas pessoas, tipo, ai, todo mundo tem que fazer tudo certinho, todo mundo tem que fazer tudo direitinho. E também pode ser ligado ao de desvalorização intelectual. Como assim? O outro ele faz melhor que eu. E ao sentimento de congestão mental. O que é congestão mental? Então, assim, a congestão mental, ela seria isso, aquilo de eu dou conta de tudo, eu faço tudo, e eu tô pensando em casa, eu tô pensando na família, eu tô pensando no trabalho, eu tô pensando que eu vou ter que fazer daqui uma semana que tem um trabalho para entregar, socorro, entendeu? É a forma do seu cérebro pedir socorro. Assim, não, para menino, tá doendo, tô doendo, para. É mais ou menos isso, entendeu? E todas as dores e doenças, elas vêm realmente para isso, para fazer você parar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra doença que acontece muito. E como a gente tá no mês da mulher, é uma doença do sistema reprodutor feminino. Então, hoje em dia, eu acho que hoje em dia é mais fácil você conhecer pessoas que tenham, tá? Por quê? Nessa da mulher, a mulher pode tudo? Pode. A mulher pode fazer o que quiser? Pode. Ela dá conta de tudo? Dá. Mas chega um momento que ela acaba se distanciando de si mesmo para poder dar conta do todo, para estar ali naquela sociedade, viver em função do meio, ficar se moldando e assumindo papéis
sociais e familiares que ela não precisaria assumir de todo, entendeu? Ou ela poderia ela mesma diminuir a sua carga, tá? Por exemplo, uma mulher que tem um parceiro que não é muito parceiro, sabe? Que não divide tudo, que não... seria mais essa parte do não dividir tudo, não... Seja conta, seja fazeres. Então isso acaba ficando totalmente ali na mão e no peso das costas daquela mulher, né? Ou não, eu tenho que trabalhar porque meu marido não dá conta de pagar nada. Ou ele não quer pagar nada, prefere guardar o dinheiro na conta, ou ele não sabe mexer com a energia do dinheiro, o dinheiro nunca para na mão dele. Então, eu preciso trabalhar para ajudar esse homem. Aí, essa mulher, ela começa a trabalhar tanto, que aí ela vai se perdendo. Não é aquela coisa assim de, não, parceria, um faz uma coisa, outro faz outra. Não, chega uma hora que aquele parceiro pode ser em casal homoafetivo, tal. Chega uma hora que aquela pessoa que era pra estar ali junto, não tá mais, porque, sei lá, por N razões, né? Então, aquela mulher, ela começa, não, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, ou eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, porque a sociedade, ela me obriga a trabalhar, a ficar 12 horas longe da minha casa, e sabe, essas coisas que a gente vê muito. Então, ela acaba deixando de olhar para si. E uma coisa que eu vou até falar na live desse mês é que, assim, a mulher, ela deixa muito o feminino dela de lado. Tô falando assim de, lá ir no cabeleireiro, arrumar as unhas, não sei o que. Não é a parte da vaidade. É a parte do ser mulher, do aceitar o ciclo. O ciclo que eu falo, né? A menstruação, essas coisas. Então, a mulher, ela repudia, né? Nossa, de novo, esse mês, de novo, dor por causa do ciclo e não sei o que, sabe? E isso acaba levando o aumento das doenças, né? Das doenças da mulher, porque ela para de se conectar com si mesma, né? Mas vamos deixar que isso daí é assunto lá para a nossa live do mês, lá no finalzinho do mês. Então, quando a gente consegue compreender a causa, é possível a gente identificar o que está causando aquilo, e aí a gente muda o nosso comportamento, tá? Então, assim, por exemplo, no caso vamos continuar na parte do miomas, fibromas. Quando a mulher, essa doença já passou do corpo emocional pro corpo físico, depois eu vou deixar o link do outro do outro vídeo sobre os corpos, tá? Que aí já não é nas doenças e causas, é na parte do lixices, tá bom? Mas assim, quando aquela doença,
sentimento, aquela coisa de eu preciso dar conta de tudo, de não, eu tenho que ser como que eu posso falar? Que eu possa ser a pessoa que mais dá conta da relação, porque o outro não faz nada e eu tenho que fazer tudo. Então, quando você percebe, tá, então é isso. Então, eu preciso primeiro me entender, o que é que eu estou fazendo a mais? O que é que eu posso ir diminuindo a minha carga? Primeiro isso. Aí, tá bom. Trabalho 12 horas por dia, chego em casa, tenho que trabalhar mais 2, 3, 4, lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho. Então, se no trabalho eu não consigo mudar a minha carga, às vezes até no trabalho mesmo a gente acaba se obrigando, não, preciso dar conta. E às vezes não, às vezes um básico bem feito é muito melhor do que aquele que a pessoa se mata e já fica esgotada muito mais rápido, tá? Então, você vê, tá, essas 12 horas realmente do meu dia é perdida, podemos dizer assim. Mas, quando essa era a minha rotina, o que eu costumava fazer? Eu procurava colocar dentro dessas horas meio que a gente não tá em casa, né? Ou eu ia no trajeto do ônibus lendo, ouvindo uma música, sabe? Que daí já dá uma acalmadinha. E você já começa a incluir coisas que você gosta no seu dia. Tá, então, a parte quando você chega, que você tem que dar conta de um monte de coisa, começa a distribuir tarefas. Aí tem aquelas, né, e às vezes é aquela que tem mais dorzinha de cabeça, né? Mas ninguém consegue fazer nada, fulano derrama tudo e não sei o quê. Não, gente, não. Todo mundo começou de alguma forma. Se você não coloca, se você não vai ensinando pra pessoa, você vai começar a ensinar o seu organismo agora. Que você, sim, você vai continuar cumprindo o que você tem que cumprir, só que você não vai se esquecer de você não vai se sobrecarregar, tá? Então, dá uma tarefa ou outra para quem está com você, dá uma tarefa ou outra, ou, por exemplo, você mora sozinho, aí você quer fazer tudo no dia da sua folga, não, ou, sei lá, costuma fazer comida todo dia, passa a fazer um dia sim, um dia não, sabe assim, diminuindo a sua carga, tá? Isso já vai te ajudar demais, tá bom? Aí vem aquela questão, né? Pri, como assim? A doença, ela é de fundo emocional, mas a minha mãe tem, mas a minha tia tem, mas fulana tem, da família. Ok? Então, assim, as suas células, você possivelmente tem um gene já aí escondidinho daquela doença. Mas caso você não cuide, caso você se deixe, você siga um padrão de comportamento que foi seguido por elas, você também vai ter a mesma coisa, tá bom? Então, esse é um pouquinho o básico que eu queria falar para vocês, tá? Sobre isso de entender o que a gente tá sentindo,
de poder ir buscar um pouco mais a causa daquilo, tá? Porque assim, a gente é resultado de várias experiências, tá? Que a gente foi submetido no decorrer da vida e como a gente sente aquilo. O nosso inconsciente, ele guarda informações ao a gente sentir. Então, assim, ó, vou dar outros exemplos. Dores no joelho, a dificuldade de se dobrar, em aceitar as coisas como elas são. Aquela pessoa que não aceita, não se dobra de jeito nenhum. Possivelmente vai ter algum problema de joelho, se não já tem, tá? Pessoas que têm problema no sistema circulatório. Não vou especificar as doenças, tá? Pelo menos não por enquanto. Aos pouquinhos, a cada vídeo a gente vai pensando um pouquinho mais sobre tal coisa, tá? Então, assim, quem tem problema do sistema circulatório tá ligado à circulação de ideias, de não aceitar o fluxo da vida, que acaba represando, sabe? Aquelas coisas, aquela veia inchada, acaba represando alguma coisa ali, não aceita. Sistema digestório, quem tem problema de diarreia, de intestino preso, tá ligado com o processo racional de digerir o que tá acontecendo ao seu meio, sabe? É a maneira como suportamos ou não as impressões externas. Então, é isso, sabe? De a gente perceber, a gente tentar entender a dor. E é isso que a gente faz muito na medicina integrativa, né? Na medicina holística, né? Como holística, a medicina holística. Porque assim, quando a gente muda a vibração dos padrões do nosso corpo, que são vibrações padrões do nosso corpo? Depois eu vou deixar disponibilizado aí o videozinho do Holistice sobre vibrações e tal. Mas assim, a doença, a emoção, ela tem um padrão vibratório baixo, tá? Baixo. A doença também. Então, quando duas coisas têm um padrão vibratório próximo, uma acaba puxando a outra, tá? Mas, por exemplo, se você tem um gene e você sempre mantém o seu padrão lá, sua frequência vibratória sempre lá em cima, dificilmente aquele gene vai conseguir te alcançar, entendeu? Então, quando você muda esses padrões de vibração do seu corpo, você consegue se distanciar dessa frequência da doença, dessa frequência da dor, dessa frequência desses sentimentos que acabam puxando e se conectando a essa dor, tá? E como eu falei, a terapia, ela contribui para isso, porque ela faz as energias se movimentarem, modificando os padrões vibratórios e criando padrões curativos. Como assim? Porque se a doença tá lá embaixo, você vai aumentando a sua frequência, você vai entendendo aquela emoção, opa, toda vez que acontece isso, eu me sinto assim, e se eu conseguisse, geralmente com a terapia, que a gente sozinho muito difícil a gente conseguir, se eu conseguisse pensando de uma outra forma, quando acontecesse algo que me deixa estressado, que me deixa triste, então aí
aquele genezinho, aquela dor, aquela doença que tá ali embaixo, você vai se distanciando dela. Isso acontece também com quem já desenvolveu doenças, tá? As terapias holísticas, elas são muito amplas. Então, por exemplo, eu já fiz atendimentos com a cromoterapia, que a pessoa sentia muitas dores, podia ter usado óleos essenciais, posso utilizar a mesa radiônica. Então, vai depender muito da sua necessidade, tá? Da sua necessidade, de como funciona um pouco esse padrão de dor, né? Esse seu ciclo de dor, de igual a dor de cabeça recorrente, de doer toda vez que acontece tal coisa. Então, doeu. Tomei um remedinho, parou. Ai, mas doeu de novo, porque aconteceu algo que me remeteu àquela coisa. Tá, tomei um remedinho, parou e fica nisso. Vou voltar de novo, parte feminina, né? A mulher, ela entende muito isso. Por quê? Porque a gente tem um ciclo todo mês. Então, assim, quando eu sei, eu tenho um blend de óleos essenciais que eu fiz exclusivamente para esse período. Porque eu sei, acontece N coisas que eu vou falar em um outro vídeo nesse nosso período, nesse nosso ciclo. Então, assim, se eu sei que tá acontecendo esse monte de coisa no meu corpo, talvez eu vá sentir enxaqueca, talvez eu vá sentir cólica, talvez eu vá sentir dor nas costas, inchaço, peso nas pernas. Se eu sei que todo mês acontece isso, então tá, nesse período, o que eu posso fazer para diminuir? Tá, vou começar a fazer exercício. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu fazia academia, às vezes o ciclo vinha que eu, nossa, é mesmo, tá no dia, entendeu? Porque vai mudando muito o nosso padrão, assim, das nossas células e tal. Então, se eu sei, sempre que acontece isso, eu fico dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, tá acontecendo isso de novo. Aí entra a parte da atenção plena, você manter a atenção plena na sua vida. Tá, pera. Então, diante disso, eu vou esperar. Tá, se eu fizer isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez, porque eu fiz a mesma coisa. Tá, então eu vou mudar. Não vou fazer dessa forma, vou fazer dessa outra forma. Isso tudo, eu trabalho no Harmonizando-se. Que aí eu trabalho com gráficos, tenho uma parte de acompanhamento maior e tal. Mas enfim, esse é o nosso início nas causas emocionais das doenças. Por isso que eu vim falar só um pouquinho assim de como funciona, tá? Não, todo mundo é dessa forma? Não, gente, cada um é um universo em si. Então, tem gente que é exatamente dessa forma. Sentiu a emoção, mas sim, geralmente é isso, tá? Você sentiu a emoção, seu corpo responde, você tem um comportamento acerca dessa emoção. Ou você sentiu a emoção, suas células se lembram do que aconteceu há N anos atrás, de uma situação, você sentiu a mesma emoção e gera um comportamento. Bom, eu acho que é isso. O nosso básico do básico do básico. Eu tentei trazer de uma forma simples. Caso você tenha alguma dúvida com algum termo, tenha meu vídeo de holistices também, que eu vou começar a falar um pouquinho sobre alguns termos que a gente vê muito por aí, eu falei sobre os corpos, sobre vibração, essas coisas, vai estar tudo lá na minha playlist de holistices, que eu vou tentar colocar em algum lugar nesse vídeo, tá? Pra você começar a acompanhar, tá bom?
Então, beijos de luz perfumados. Ah, não esquece de curtir o vídeo, ativar o seu sininho para receber os outros, tá? Se inscreve no meu canal, tá? Me segue também nas outras redes sociais, tá bom? Beijos de luz perfumados.